Vamos dar continuidade ao nosso curso e agora nós faremos aqui um exemplo que no último vídeo nós falamos sobre solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, né? E a gente vai fazer o seguinte exemplo agora. Uma esfera condutora em um campo elétrico uniforme ao longo do eixo Z no espaço sem cargas livres. Então, nesse caso, o campo elétrico como dito no enunciado, ele está na direção Z. Ok, então agora a gente pode resolver, né? Bom, uma coisa que a gente vai ter quando a gente for resolver esse problema é que o campo elétrico, nesse caso, eu posso escrever ele como menos Z derivada com relação a Z de menos é Z mais C. Lembra que o campo é uniforme, ou seja, o campo uniforme quer dizer que isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é constante. Certo? O campo é uniforme, né? Então, se eu derivar com relação se eu pegar uma função menos EZ mais C e derivar com relação a Z, eu tenho exatamente EZ, né? Que vai ficar esse menos com esse menos aqui. É muito fácil de saber qual função que vai dar isso aqui, né? Qual é a função que derivando com relação a Z vai dar uma constante? É Z mais C. Só que tem que ter um menos aí, né? Para poder ficar mais aqui. Mas por que eu não derivei EZ mais C? É porque eu quero escrever isso aqui usando aquela fórmula, né? O campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Ok? E nesse caso, a gente sabe que o quê? Que o operador nabla, ele vai ser simplesmente aí Z derivada com relação a Z, né? Que aí só tem variação, só posso ter variação do potencial na direção Z, né? Já que o campo elétrico está orientado na direção Z. Então o que a gente tem para esse campo aí, né, é que o potencial então isso aqui é quem é o operador nabla.
Então isso significa que o potencial ele é menos EZ mais C. Ok? Então eu posso descrever através desse campo aqui, ou eu posso descrever através desse potencial. Ok? Mas a gente não vai ficar ainda nessa forma aqui, né? Porque nós vimos anteriormente que Z é, né, se eu pego coordenadas esféricas, eu tenho um ponto, né, no espaço, eu projeto ele no chão, né? E aí aqui ele tem o Y dele, ele tem o X dele. Ele tem uma certa altura aqui, né? Ele tem aqui o Z dele, que é essa altura. Só que você tem o seguinte, ó, você tem aqui um ângulo, você tem aqui um ângulo θ, e aqui você tem um R. Então você tem que o Z ele é igual a R cosseno de θ, né? Claramente você vê isso, né? Que é um triângulo retângulo. Então, bom, essa fórmula aqui bem batida, não precisa nem ficar falando isso da hora, né? Não sei se você já sabe decorado já, né? Então eu posso dizer que o potencial, na verdade, para esse campo, né, na direção Z, ele vai ser quem? Ele vai ser menos R cosseno de θ mais uma constante C. Bom, se a gente lembrar, né, eu posso escrever também uma constante C vezes 1. Só que eu posso lembrar que isso daqui é exatamente quem? É o polinômio de Legendre, né? Ou de Legendre, lá sei. É 1, né? De grau 1 aqui, né? E esse aqui é o zero, né? O de índice zero. Então, eu posso escrever, na verdade, que o potencial, posso escrever em termos dos polinômios de Legendre, né? Seria aqui menos R, o polinômio de Legendre aqui de índice 1, mais C vezes o polinômio de Legendre de índice 0. Então é essa representação aqui que eu quero aqui, né? Então se eu tenho o campo na direção Z uniforme, o potencial seria equivaler a esse potencial aqui, ok? Além disso, uma coisa que a gente pode notar é que obviamente que esse problema ele vai ter simetria azimutal. Azimutal, né? Pois, por que eu sei que ele tem, só olhando a equação, eu sei que ele tem simetria azimutal? Porque a equação ela depende de R, depende do ângulo polar, mas ela não depende do ângulo azimutal, pois não depende, né? Ela não está escrita, ela só depende de θ e R, não depende do ângulo azimutal, não depende do ângulo azimutal. Então ela tem uma simetria azimutal, né? Isso, quando a gente fizer o desenho, vai ficar bem claro, né? Ok. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que a presença
de uma esfera condutora de raio R distorce as linhas de campo em torno da esfera condutora. Então, a presença de uma esfera condutora de raio R distorce as linhas de campo em torno da esfera condutora. Isso é óbvio, né? Por quê? Vamos já explicar aqui. Pois essas linhas precisam ou são, né? São perpendiculares à superfície condutora. Ok? Então, vamos ver o que eu estou falando aqui. Então, o que a gente vai ter é uma esfera condutora. Opa, pensei que tinha uma esfera condutora. E aqui a gente tem o eixo Z, né? Ok. Então, a gente tem aqui o eixo Z. E aí a gente tem aqui o eixo X. E aqui a gente tem o eixo Y. Esses eixos não vão ser necessários, na verdade, né? Eu só queria mostrar que esse problema, na verdade, tem simetria azimutal. Se você pensar nesse... Como as linhas vão estar aqui, em termos... A posição azimutal não vai influenciar nada de como essas linhas vão ser deformadas, né? Não preciso representar esses eixos aqui. Vou deixar... você fica imaginando esses eixos, ok? Vou representar só onde as linhas interessam. Ok? Na verdade, nem vou colocar isso aqui. Eu vou deixar aqui só a indicação do versor. Mas você já entendeu como é que está isso aqui, né? Certo? Então, já expliquei como é que é. Você já entende como é que está isso aqui. Então, aqui está o eixo Z. Ó. E aqui é a origem dos eixos. Então, o versor Z está aqui. Ó. Tá? O eixo Z está para cá. E como é que estão as linhas de campo? As linhas de campo, se eu estou longe da esfera... Se eu estou longe da esfera, aqui para o lado, né, na lateral aqui da esfera, ao longo do eixo Z, as linhas, um campo uniforme, né? Então, é isso que eu tenho basicamente. As linhas aqui. Então, no lado eu tenho as linhas que são linhas de ok, então é isso. E aí eu tenho então aqui a linha, opa, vamos lá, tenho aqui a linha, tenho aqui a linha, tenho aqui a linha, tenho aqui a linha, tenho aqui a linha. Tenho aqui a linha. E a gente também tem, ó, vamos lá.
quando estiver se aproximando daqui, ele tem que ser perpendicular, ó. Então a linha vai ter que curvar aqui, ó. A linha de campo, ela tem que curvar para poder chegar perpendicular, né? Deixa eu ver, afastar mais um pouco para ficar mais claro isso. Excluir e fazer ela do zero. Então, aqui eu vou ter uma linha, só que ela não vai poder ficar mais uniforme, né? Elas têm que estar igualmente espaçadas, tá? Mas é porque eu não consigo fazer igualmente espaçada. Eu desenho muito mal. Mas faz de conta aí que são linhas igualmente espaçadas, tá? Ou seja, que eu tenha, porque o campo tem que ser uniforme, né? Então não adianta, eu não consigo desenhar bem mesmo. Vou colocar esse Z só aqui. Se tiver gastar um pouquinho de tempo para fazer, você pode avançar o vídeo aí, porque eu não... também não vou editar, porque eu já gravei aula editando vídeo, gasta muito tempo. Tem que ser do jeito que tá mesmo. Ok. Então aqui vê que ela curva porque ela tem que chegar formando 90 graus, né? Mesma coisa, esse aqui ele sempre vai dando uma curvazinha, né? Só o que vem reto aqui que não precisa, né? Que passa na origem. Mas qualquer outro feixe, quanto mais próximo do eixo Z, ele vai curvar menos. Mas todos eles têm que curvar para poder chegar formando 90 graus. Mesma coisa, o que sai daqui, ele tem que curvar porque ele tem que sair formando 90 graus. Então aqui também ele dá uma curvazinha. Aqui ele vai dar uma curvazinha. E que ele faz uma curvazinha, ok? Então esse daí é o campo elétrico. Então ele é uniforme aqui fora, mas você vê que nas proximidades aqui da esfera, dentro vai ser zero, a gente já sabe, né? Nas proximidades da esfera, ele já não vai ser mais uniforme, justamente porque ele tem que curvar para poder chegar formando 90 graus. Então, né, qualquer um deles, eu não vou colocar todos, mas todos têm que... Lembra que o campo elétrico, ele não tem componente tangencial aí, né, na superfície de um condutor. Ok, depois de gastar 1000 anos fazendo esse desenho, vamos seguir, né? Então, obviamente que o que acontece a componente tangencial do campo elétrico, ela é sempre contínua, no contínuo, né? Entre dois meios. Então aqui fora e dentro ela é igual. Não tem campo elétrico, né? Por isso que... Agora a componente normal, ela está relacionada com uma densidade superficial de carga, né? Ora, se o campo ele vai aqui fora, ele é diferente de zero. Aí ele passa aqui, ele vai para dentro, fica igual a zero. Então tem uma descontinuidade. E a descontinuidade, ela é uma medida, a descontinuidade da componente normal do campo elétrico, como nós já vimos, ela é uma medida de carga, de densidade de superficial de carga. Então quer dizer que obrigatoriamente aqui eu tenho uma densidade superficial de carga, tá? A mesma coisa vai acontecer
Só que no caso aí está entrando, né? Se está entrando é porque essa densidade superficial de carga é negativa, né? É porque eu só desenhei, nem pensei no sinal. Só fiz o desenho. Mas se a gente for analisar para esse desenho, essa superfície de fora está com cargas negativas. E essa superfície de fora, né? É bem na superfície, né? Porque o desenho vai ficar muito carregado. E aqui nessa superfície de fora, ele tem que estar com cargas positivas, né? Então, vamos fazer essa análise aí, né? Então, a componente tangencial é sempre nula no condutor. Sempre nula numa superfície condutora. Então não precisa analisar, não precisa analisar componente tangencial, porque ela é nula na superfície condutora. Mas no caso geral, a componente tangencial ela é contínua. A componente tangencial do campo elétrico ela é contínua numa superfície qualquer, né? Entre dois meios. Agora, a componente normal, como nós já vimos, ou melhor, ela é descontínua. A componente normal do campo elétrico é descontínua. E a descontinuidade da componente normal do campo elétrico, ela representa uma densidade superficial de carga. Ok? Então, a descontinuidade da componente tangencial tangencial do que, né? Eu coloquei aqui, mas não expliquei. Deixa eu colocar para cá. Componente tangencial do campo elétrico. Do campo elétrico. A descontinuidade da componente tangencial do campo elétrico é a densidade superficial de carga, tá? Então, a descontinuidade da componente tangencial do campo elétrico é a densidade superficial de carga. Tranquilo? Então significa que vou ter cargas aqui e vou ter cargas aqui. E como as linhas que saem aqui são exatamente as linhas que entram aqui, essas cargas aqui, induzidas aqui, são o simétrico da carga induzida aqui. Logo, a carga total induzida na superfície é nula, tá? Todavia, a carga total induzida, então o campo ele induz uma densidade de carga, né? Mas a carga total induzida pelo campo, né? Então, assim, a carga total induzida pelo campo elétrico é nula na superfície da esfera condutora. Ok, agora vamos ver a solução, né? Vamos voltar aqui para ver o conteúdo que a gente já tinha feito. Quem era a solução, né, do potencial em coordenadas esféricas, né?
Então, a gente tem o R, né? Que vai estar aqui, ó. Ok. O Y aqui, ó. Então a gente tinha isso daqui, né? Que era... Só que a gente tem... a gente vai ter simetria azimutal. Então a expressão no final ela vai ficar bem mais simples, né? Então vamos ver como ficaria essa expressão, né? Ok, basicamente o que a gente precisa para chegar nessa expressão é eliminar a dependência com φ, né? Percebe que ele não é função de φ. Então, copiar aqui, ó. Então, como o potencial não depende de φ. Vou colocar aqui o termo logo para a gente olhar melhor. Se a gente olhar aqui, o que eu vejo nessa expressão? O termo que depende de φ é esse aqui. Então, o termo é AIM φ, mas esse φ aqui é de ângulo azimutal, né? Precisa ser eliminado. Precisa, não é o potencial, né? Potencial φ maiúsculo. Precisa ser eliminado. Deixa eu baixar mais aqui. Vírgula. O que equivale a fazer m igual a zero, né? Se eu faço m igual a zero, então aí 0 φ é igual a 1, né? Então ele virou o elemento neutro da multiplicação e aí não influencia mais nada. Então no momento que eu faço m igual a zero, esse termo todo aqui some e aí pronto, a equação não é mais função de φ. Então, para que a equação não seja mais função de φ, para que ela tenha simetria azimutal, eu tenho que fazer o m igual a zero. Fazendo m igual a zero, eu não tenho mais aqui o polinômio de Legendre associado, né? Tem só o polinômio de Legendre mesmo. E aqui some o m, ó. Aqui some esse m. Na verdade, essa constante toda aqui nem vai importar, né? Vai ficar uma constante aqui, porque como tem várias constantes, ela vai ser incorporada nas outras constantes. Então, posso só dizer que isso aqui, na verdade, é proporcional. Só é importante a constante quando eu estou analisando ela sozinha, né? Aí eu preciso das constantes. Mas quando eu vou analisar isso aqui naquela expressão que tem o produto lá, eu vou ter só uma constante. Então, essa constante ela vai ser absorvida lá pelas outras constantes, né? Então, quando eu escrevo a expressão nessa forma de produto aqui, né? Essa forma de produto, eu não posso colocar nenhuma dessas constantes. Todas as constantes vão ser absorvidas aqui, né? Ok. Então, o que a gente vai ter é o R, como eu vou colocar as constantes no R, então nem vai ter isso aqui, né? Porque essa constante aqui vai ser absorvida nessas constantes aqui. Então quer dizer que
a expressão vai ficar, então, vou copiar, né? Essa aqui. Copiei. Essas constantes, elas só são importantes quando você está analisando cada solução individual, né? Quando não, elas vão ser absorvidas, né? Essa própria, como eu vou escrever isso aqui com duas constantes, essa própria constante que vai ser absorvida. Aqui o somatório não é mais em M, né? Então agora ele vai aqui de L0 a L infinito, né? Não tem mais M, foi eliminado isso. Aqui mesmo, né? É o M0, né? É o M0. E o M0, quando tem o M0, a função ela simplesmente vira, né? O R aqui, R de L, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar isso aqui, aqui também faltou colocar, né? L e L, né? Para cada L essa constante é diferente. Então a gente vai ter aqui essa expressão L, L, e aqui vou deslocar mais para a esquerda, e aqui PL cosseno de θ. E aí a conclusão é a seguinte: para o potencial com simetria azimutal torna-se, então o potencial com simetria azimutal ele vira isso aqui, ok? E é isso. Então vamos continuar. Ok, esses termos aqui, eles são ortogonais, né? Se a gente voltar aqui, ó, sempre essas expansões são feitas em bases ortogonais, né? Como a gente viu da condição de ortogonalidade, né? Então, por exemplo, se eu aplico essa condição de ortogonalidade, né, lembra que aquele P lá é um caso particular desse Y aqui. Então, isso aqui também se encaixa lá. E aquela parte que, se eu pegar então essa integral aqui, ó, copiar. Se eu jogo aqui a condição de ortogonalidade, vou até copiar aqui, ó, condição de ortogonalidade, exatamente essa daqui. Se eu pegar essa condição de ortogonalidade, o que a gente vai ter? O que a gente tem é o seguinte, ó, se eu jogo, se eu tento aplicar isso nesse potencial aqui, não vai ter problema nenhum, né? Por quê? Se eu aplicar nessas componentes aqui, porque isso aqui é função só de R, ele iria para fora dessa integral, e aí o que sobraria seria isso aqui do termo, né? E aí quando eu fizesse essa integração, ia aparecer os deltas de Kronecker, né? Aqui no caso não tem mais M, mas apareceria em L. Ou seja, mostraria que essa expressão aqui no final esse termo aqui no total também, para L's diferentes, são ortogonais, né? Então, posso, resumindo, eu posso dizer que o conjunto formado, isso aqui para vários L's, né? Para
L é uma base ortogonal, né? Porque vai ter aquele termo lá, né, que vai para fora, não necessariamente vai ficar, né, mas ele é uma base ortogonal. Ok. Isso significa então que eu posso simplesmente, se eu fizer, a gente sabe que a solução, a gente quer resolver a equação, a gente quer resolver a equação de Laplace. Então isso aqui vai implicar que, na verdade, o laplaciano de tudo isso aqui daí é zero também, ok? Ou seja, eu posso aplicar isso para cada componente, já que elas são aí ortogonais, né? Só o que interessa para a gente é a componente zero, né? Quando for zero aqui, ó. Que as outras a gente não vai conseguir calcular, na verdade, né? Mas para o caso zero aqui, fica bem simples, ó, porque vai ficar aqui menos 1, né? Essa aqui vai fazer a gente conseguir calcular facilmente o coeficiente, ó. Essa vai ficar fácil, né? Isso daqui é igual a 1, né? E aí eu tenho esse laplaciano entra aqui, a constante vai para fora, fica a zero. Laplaciano aqui é 1, né, também. Então, o laplaciano de uma constante é zero, né? Laplaciano, se é uma constante, o laplaciano da constante é zero. E esse b vem para fora. Então, vai ficar, na verdade, só... então, eu vou ter o que? B0, laplaciano de R menos 1, que é 1 sobre R, é igual a zero. Só que a gente tem que... O laplaciano de 1 sobre R, a gente já viu. Isso é menos 4, né? Isso é matemática, né? É menos 4π delta de R. Sempre isso aí, é uma expressão matemática, uma identidade, né? Uma identidade matemática, né? Uma identidade da análise vetorial. O laplaciano de 1 sobre R é menos 4π delta de Kronecker de R, do vetor R. Então, daqui a gente conclui que menos 4π delta de Kronecker R vezes B0 é igual a zero. Ok? Ou seja, isso aqui precisa ser identicamente nulo, né? Então, a única maneira disso aí ser identicamente nulo, né, se eu jogo isso dentro de uma equação, integro, isso não vai ser identicamente nulo. A única maneira disso ser identicamente nulo é se o b é zero, aí fica identicamente nulo. Então, quer dizer que o b, uma conclusão que a gente tira, é que o b0 é igual a zero. Ok, então a gente já tem um coeficiente, a gente já conseguiu, né? Eu tenho só infinitos para conseguir. Ok, o nosso principal argumento agora para fazer os cálculos é usar o fato de que se eu estou próximo do centro da esfera, né? Ou seja, eu tenho um comportamento aqui que não é o campo elétrico uniforme. Mas se eu estou longe da esfera, né, tanto para cá, para baixo, se eu estou aqui para baixo, se eu estou aqui para cima, se eu estou aqui para a direita, se eu estou para a esquerda, ou seja, se eu não estou aqui na proximidade da esfera, né, se eu não estou aqui próximo da esfera, se eu me afasto um pouco da esfera, o que acontece? Se eu estou a grandes distâncias da esfera,
o campo vai ser perfeitamente uniforme, porque eu tinha colocado um campo uniforme, o campo era uniforme, eu fui lá e coloquei uma esfera no meio, condutor, essa esfera vai curvar as linhas, e aí ela é que vai fazer com que o campo não seja mais uniforme, a presença dela é que faz com que o campo próximo dela não seja mais uniforme, mas o campo é uniforme, então quando eu me afasto dela, e como é que é o campo uniforme? Esse daqui. Então, longe da esfera, o campo precisa ser uniforme. Então, como é que a gente pode escrever isso? Então, vamos colocar assim, ó. Em pontos distantes do centro da esfera, então, em pontos distantes do centro da esfera, o que acontece? Que no caso é a origem, né? Centro da esfera, a origem dos eixos. Pontos distantes, temos que... O que significa pontos distantes, né? Significa que eu tô pegando o R, deixa eu trazer mais para cá, pra gente, da esfera, beleza, distante do centro, ou seja, R tendendo a infinito, R tendendo a infinito, ok? Então, e aí eu venho com aquilo lá. Temos isso daqui. Potencial é isso aí. E aí, comparando isso daí com a expressão que a gente tem, ó, vamos comparar com essa expressão aqui. Logo, né? O que a gente conclui daí? Bom, percebe que só vai ter só dois termos, né? E as outras constantes todas sumiram. Então quer dizer que todas as outras constantes, na verdade, elas são nulas, né? Então, indo lá para o infinito é que eu percebo isso. Que na verdade, fazendo a correspondência, isso daqui vai ser quem? Comparando lá com a expressão, né? Isso aqui só pode ser o quê? O A0, né? Porque tem o R, ó. Aqui é 0, 0. Né? Certo? A gente pode pegar e desenvolver mais esse termo aqui, ó. Vamos desenvolver para ficar claro isso. Então, vou tirar esse somatório. E vou repetir esse termo aqui. Copiar, colar, repetir aqui, dá uma encolhidinha nele, copiar, colar. Então aqui tem mais, né? Eu vou escrever explicitamente aqui o somatório, né? Então ele começa em 0, o B0 não tem, a gente já viu, né? Então esse B0 aqui não tem. Mais, e aí os termos aqui de baixo. Aí vem 1, né? Aqui é 1, não precisa colocar. Aqui é 1. Aí aqui dá menos 2, né?
Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 3, né? Aqui é 1 e aqui é 2 e aqui é 2. Ok, o que a gente observa? Que não tem nenhum termo para cá, ó, porque não tem nada aqui com r quadrado, não tem nada com r ao cubo, não tem nada com P2, não tem nada com P3, só tem P1 e P0. Então já descarta aqui, só pode... Os únicos termos que existem são esses aqui. Ok, aí comparando o A0, qualquer coisa elevado a R elevado significa elevado a zero. Elevado a zero quer dizer 1, né? Então aqui na verdade é 1. Então, isso daqui é justamente... Ah, faltou vezes, né? P0 cosseno zero. Eu apaguei aqui e esqueci de colocar. P0 cosseno θ. Então, se eu comparar, né? O que eu observo? Que esse termo aqui é exatamente esse termo aqui. E comparando, a gente vê que esse termo aqui, que tem o P1, é exatamente esse termo aqui, ó, que tem um R, tem um R e tem o P1. E o B1 não tem nada com R2 embaixo, então esse termo aqui também descartado. Então o que a gente conclui no final das contas é que isso implica que o A0 é igual a C, né? Comparando esses dois aqui, comparando esse com esse aqui, a gente conclui que o A1 é igual a menos E, e a gente conclui que AL é igual a 0 para L maior do que ou igual a 2, né? A gente, para o B, B0 é igual a 0, né? E BL, ou melhor, BL é igual a 0, né? BL é igual a 0. Então, a gente conclui isso aqui, né? O BL é igual a 0 para qualquer valor de L, né? Ou, aliás, na verdade, essa análise está errada, né? A análise que eu posso fazer é só para os termos A, né? Não posso fazer análise para o B. Por quê? Esse que eu tinha esquecido aqui, né? Eu não posso fazer análise para o B, só posso analisar... Então, estou tudo errado aqui, né? Eu não posso fazer nenhuma análise para o B. Então, aqui vai ficar... Estava B2, né? R menos 3. E aqui B1, R menos 2. Por que eu não posso fazer análise para o B, né? Aqui sim eu posso dizer. Eu não posso fazer análise para o B porque quando o R for para o infinito, esses termos aqui vão para 0. Né? Então aqui estava certo, vai para 0. Mas ele vai para 0 não porque o B é 0. Ele vai para 0 porque no infinito esse R menos 3 vai para 0. Mesma coisa aqui. Isso aqui vai para 0, mas ele não vai para 0 não porque o B1 é 0. Ele vai para 0 porque o R menos 2 vai para 0. Então, né, agora o A não. O A, ele não, esse R aqui não vai para 0. Então, a única maneira de se ter ir para 0 é se o A for para 0, né? Então, vamos colocar isso aqui. Os termos AL, como era o termo? Vou botar aqui, ó. Era ALRL, né? Então, os termos AL
RL não tendem a zero no infinito, não tendem a zero para R infinito. Logo, portanto, a única forma de chegarmos à expressão a única maneira de a gente chegar nessa expressão aqui no infinito é expressão A no infinito é fazendo e assim agora sim eu coloco isso aqui. Então essa é a única maneira, né? Mas a mesma coisa não vale para o B, né? Se eu faço o A0 igual a C, o A1 igual a menos E e o AL igual a 0 para L maior do que 2, eu chego exatamente nessa expressão aqui. Só que isso não me dá nenhuma informação sobre o B, tá? Todavia, nada é possível concluir sobre os termos BL R a menos L mais 1. Pois esse termo tende a zero mesmo tende a zero. O problema aqui é que esse termo não tende a zero. Então a única maneira dele zerar para poder reproduzir essa expressão no infinito é fazendo o A zero. Tende a zero. Pois tende a zero e portanto BL pode ser diferente de zero e de zero sem ele pode ser diferente de zero sem e mantendo isso aqui, né? Chegando na expressão. Zero e
resultar no infinito, para R tendendo ao infinito. Ou seja, o B, esse termo não atrapalha em nada, né? Porque quando o R for para o infinito, ele vai para zero. Então o B, ele pode ser diferente de zero. Não vai, ele pode ser zero ou pode ser diferente de zero. Ou seja, não posso afirmar nada. Tá? Então esse termo tende a zero e, portanto, BL pode ser diferente de zero e resultar, né, num psi igual a esse valor, né, para R tendendo ao infinito. Ok, então a gente pode concluir o seguinte, né? Então agora a gente tem uma expressão que vai ficar assim, ó. Então, para R maior do que Rzão, maior do que a esfera, né? Ou maior ou igual, tipo, maior do que a esfera, não é muito maior não, maior do que a esfera. Muito maior vai cair nessa aqui, né? Mas quando não for muito maior, o que ela vai dar? Então ela vai ser uma coisa assim, né? C, né? Lembra que isso aqui é igual a 1 e isso aqui é cosseno de θ. Então ela vai dar C menos ER cosseno de θ mais, né? Isso aqui vai dar só C, isso aqui vai dar menos R cosseno de θ, mais somatório de L indo de 1, por que não começa de 0? Porque o B0 é igual a 0, né? B0 é igual a 0. Então, não preciso colocar mais aqui o termo com, né? Então, quando eu for desenvolver essa expressão aqui, né? O B0 some, né? Isso aqui só tem dois termos, e isso daqui, o B0 não tem, só tem do 1 para o infinito. Os outros BL todos são mantidos. Ok, então eu vou ter aqui BL R a menos L mais 1 PL cosseno de θ. Ok, agora acontece uma coisa, né? Numa superfície, nessa superfície condutora, aqui na superfície do condutor, a superfície condutora é uma equipotencial, né? Então, eu devo ter um potencial constante na superfície do condutor, né? Então, a superfície de um condutor, como nós já vimos, a superfície de um condutor é uma equipotencial. Quando você tem um condutor, todos os pontos desse condutor possuem o mesmo potencial. Então, quer dizer que como toda a superfície condutora, ou toda a superfície de um condutor é uma equipotencial, o potencial na superfície da esfera, que é um condutor, né? Deve ser uma constante, uma constante φ zero. Então, φ zero é o potencial, que é C menos E, só que isso aqui na superfície, né?
O que quer dizer na superfície? Na superfície quer dizer que Rzinho é igual a Rzão, né? Certo? Então, deixa eu colocar aqui, na superfície, o Rzinho é igual a Rzão. Isso que significa o quê? Na superfície, né? Então, nesse caso, a gente vai ter essa formulazinha. Só que a gente tem o que? Na superfície, né? Então, na superfície, o potencial vai ser constante. É um potencial constante. Aqui fica Rzão, que é o raio da esfera, né? Não cheguei a colocar aqui. O raio da esfera é um raio Rzão. Ok, então e aí eu posso escrever também esse somatório com vários termos, né? Então vai ser isso aqui, L1 para frente, né? Vamos colocar aqui, tem esse termo, aí copia, vou colar 2 vezes, cola e cola. Então eu tenho aqui mais, ok, aqui vai ser 1 mais 1 é 2, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 2 mais 1 é 3, aqui vai ser 2, vamos lá, aqui vai ser 3, 3 mais 1 é 4, aqui vai ser 3, e aí a gente tem o que? Tem que ser uma constante, né? Tudo isso aqui tem que ser uma constante. Bom, aqui já é uma constante, então ok aqui, aqui tá ok. Agora, isso aqui não é constante, por quê? Porque tem isso aqui atrapalhando, não é constante, né? Então tem que dar uma olhada de eliminar isso daí. Bom, onde que eu tenho cosseno? Né? Por exemplo, esse termo aqui, a gente lembra que esse termo bem aqui, ele era o quê? Ele era meio, né? 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então percebe que eu não tenho cosseno ao quadrado de θ, e os outros só vão piorando. Vai ter cosseno ao cubo, vai ter cosseno ao cubo e assim por diante. Então eu não tenho cosseno, eu tenho que ter um termo para cancelar com ele. Esses aqui não vão se cancelar, né? Não tenho como cancelar esses aqui, então elimino. Esse aqui dá para cancelar, porque isso daqui, o P1 é o próprio cosseno de θ. Então a única coisa que eu preciso fazer aí é fazer, para ver isso aqui ser uma constante, é fazer o B1 fazer aí o B1 igual ao que? R ao cubo, né? E se for R ao cubo, como é que vai ficar esse termo aqui, ó? Ele vai ficar menos mais, né? R ao cubo. E o R aqui, aliás, faltou substituir, né? Não substituir. Aqui tudo é R, né? Então aqui é R.
Rzão, Rzão, Rzão. E aqui vai ficar R a menos 2 cosseno de θ, que exatamente é R cosseno de θ, que é o simétrico desse. Aí eles vão se cancelar. E aí o potencial dá a constante C. Então a gente conclui que o B1 deve ser igual a isso aqui. O potencial na superfície é a constante C. E agora sim, o BL ele é igual a 0 para L maior do que ou igual a 2. E agora a gente tem a expressão geral, né? Então a gente conclui, agora sim a gente pode concluir que logo o potencial ele vai ser o potencial na superfície, que era o C, né? Menos R cosseno de θ. O único termo que sobrevive daquele somatório com os B's é o B1. O resto tudo vai zerar. E que é exatamente R ao cubo, que é o valor do B1. E no caso geral, né, não é mais Rzão, né? Rzão é só na superfície. Menos 2 cosseno de θ. Mas a constante tem que ser constante. Na superfície, mas em qualquer ponto. A superfície é lugar bom para descobrir qual é o valor da constante, né? Mas ela continua válida em qualquer lugar. Eu posso escrever isso aqui dizendo que o potencial na posição R é o potencial 0 menos R cosseno de θ vezes 1 menos R ao cubo sobre Rzinho ao cubo. E agora eu posso chegar nessa expressão aqui, ó, né, que é a nossa solução. Bom, falta fazer o cálculo da densidade superficial induzida e da carga induzida, né? Falta mais alguns cálculos, mas eu vou parar por aqui porque já ficou muito longa a aula. Então a gente continua no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente termina esse exemplo, né, de quando eu tenho um campo elétrico uniforme, aí eu vou lá e coloco dentro desse campo elétrico uniforme uma esfera condutora. Então, por enquanto, nós chegamos nisso aqui, a expressão do potencial produzido por essa esfera condutora numa posição R fora, né, isso aqui fora da esfera, né, fora da esfera, é dado por esse potencial aqui. Então, na próxima aula a gente continua. No próximo vídeo a gente continua.